Tem duas questões que estão muito quentes assim no Congresso Nacional, que é a discussão sobre emendas parlamentares e muitos de nós, inclusive, criticamos a farra das emendas. A gente vê muito parlamentar que manda emenda para o reduto eleitoral, onde quer fazer o sucessor do seu clã familiar, e aí o prefeito que é pai, que é primo, que é irmão, contrata a empresa do pai, do primo, do irmão, e a cada etapa desse caminho do dinheiro, muitas vezes vai caindo dinheiro no bolso de muitas, não estou dizendo que é isso que acontece em todos os casos, existe o uso regular, devido de emendas parlamentares, mas todas as investigações em curso demonstraram que há desvios de finalidade, para dizer o mínimo, quando não a corrupção e a lavagem de dinheiro propriamente ditas. E o outro ponto é o embate de uma parte do Congresso Nacional, que me parece cada vez menor, com ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor está alinhado aí ao bolsonarismo, vamos dizer assim, à família Bolsonaro, que tem um embate mais, vamos dizer assim, específico com o ministro Alexandre de Moraes, porque foi relator dos casos das assim chamadas trama golpista e do 8 do 1. Então, qual é a sua posição sobre emendas parlamentares e sobre a possibilidade de investigar ministros do STF, seja por meio de CPI, seja por abertura de processo de impeachment? Qual será a sua postura e quais serão os seus critérios? Bom, primeiro eu sou favorável ao impeachment de ministros do STF. Já venho falando sobre isso há um bom tempo. A Suprema Corte, mas o Poder Judiciário de forma geral, porque eu falo sempre do Poder Judiciário, porque não é só a Suprema Corte. Tá aí o caso do CNJ que a gente falou aqui 2 ou 3 oportunidades dos avanços, inclusive, não só com a questão da audiência de custódia, enfim, tem a pena justa e outros casos. Mas sou Você favorável. sabe que o cachê sigiloso para magistrado em palestra bancada por bancos como o Mastro, etc., foi aprovado numa sessão do CNJ de 2016, sob a presidência do Ricardo Lewandowski. E quando eu fui analisar tudo isso, de onde veio, para onde vai, à luz do que está acontecendo agora, eu olhei aquilo e falei assim, por que o Poder Legislativo não fez nada, né? Então é preciso haver, de fato, esse radar ligado para decisões que, sob o pretexto de regular certos elementos envolvendo a magistratura, acabam dando margem para extrapolações no Poder Judiciário. Eu creio que na época não tenha sido feito nada, porque existe sujeira e corrupção em todos os poderes, né? Essa que é a grande verdade. Mas com relação Sim. aos ministros do Supremo, sem dúvida alguma, primeiro sou favorável ao impeachment dos ministros, a processo, julgamento, abertura de processo de impeachment. Mas antes de qualquer processo, acho que nós temos uma oportunidade esse ano, se a gente não errar e se tivermos um resultado positivo, de elevar a estatura moral da presidência do Congresso Nacional. Se nós fizermos 30 senadores de direita, e se no mínimo 30, né, senadores, eles falam em 16, 17 que estão lá, eu confesso que eu nunca fiz essa conta. Mas acho que no mínimo 14 que são declaradamente de direita, a primeira coisa a se fazer é ter um novo presidente do Senado Federal e, obviamente, do Congresso Nacional. Esse é o primeiro ponto. Porque Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e do Congresso, senta em cima dos pedidos de impeachment de CPI. Além de sentar em cima, que já é muito ruim, você tem uma outra questão, que o nome dele aparece em vários escândalos também, indícios, investigações, eu não sei nem dizer, inquéritos, mas toda hora ele está na mídia. E é muito ruim a gente, como brasileiro, toda hora ser testemunha ali ocular dessas notícias envolvendo o nome dele. Ruim para o país ter um representante do Poder Legislativo com essas reiteradas notícias de escândalo de corrupção. Com relação às emendas parlamentares, eu tenho uma opinião. Eu acho que elas, se fossem aplicadas corretamente, elas são uma ferramenta importante para uma outra coisa que eu sou favorável, que é o voto distrital. Isso é o deputado de determinada região, ele é um cara que representa aquela região, ele conhece os problemas da região, então, determinado lugar precisa na área da educação, na área do esporte, na área do lazer. Se fossem aplicadas de maneira proba, lícita, não teria problema nenhum. Mas como tudo no Brasil, e o Congresso Nacional, ele capturou uma grande fatia do orçamento. Na verdade, a gente fica discutindo na LDO, na LOA, na lei orçamentária, 3, 4, 5% do orçamento, porque o resto já está tudo
comprometido, seja para pagar a dívida pública, seja por conta da taxa de juros altíssima, seja pelo endividamento do próprio Estado. Mas como esses escândalos eles são constantes, em especial daquelas emendas que não são emendas Impositivas? Aí eu sou completamente contra esse tipo de destinação de emendas. E olha que eu sou um ferrenho crítico do Flávio Dino, mas nesse aspecto aí, não a forma como ele vem fazendo, até porque eu pouco posso falar disso, sendo bem sincero, mas toda e qualquer destinação de emenda tem que saber quem é que está destinando, para qual finalidade, e tem que haver um compliance em cima da execução dessa emenda parlamentar. E foram vários casos que a gente viu como você mencionou aqui, o deputado que destina para a prefeitura que o pai é prefeito ou que a tia é prefeita, deputado que destina emenda para asfaltar uma grande avenida que vai ver que liga com a fazenda do próprio deputado ou senador. Isso é um absurdo, isso é inadmissível. Então, tendo em vista que foi desvirtuado, seria melhor que não tivesse, para ter do jeito que está. Ou a gente cria uma maneira, um compliance, um acompanhamento do Ministério Público Federal, de alguém para que haja a certeza da destinação e a certeza da licitude da empresa que vai receber, a qual finalidade vai ser destinada, o acompanhamento desde a época da destinação do deputado até a finalização da emenda parlamentar. Só um detalhezinho, o senhor falou, para ser sincero, eu pouco posso falar disso, é um receio de uma retaliação Não, é porque eu não... Supremo ou para não ter Não, elementos específicos da investigação? Isso? Não, pelo contrário, porque eu não acompanhei nenhum caso de investigação de nenhum caso. Eu só acho que isso tem que ser acompanhado com uma lupa. Uhum. Agora, não sei se o método que o ministro está realizando, por vezes eu não quero defender algo aqui, ele está eventualmente abusando do mas poder sim, é o dele. ministro que está tomando decisões sobre rastreabilidade, etc. E aí, evidentemente, existe o juízo. Transparência e assim por diante. Contra quem que ele toma essas decisões, alivia para uns, isso. É duro com outros, isso tudo faz parte do debate público. Diogo da Luz. Eu quero saber do senhor, como senador eleito, caso seja, e trabalha para isso, logicamente, o que de fato dá para fazer para fortalecer São Paulo? São Paulo já é um estado muito forte no sentido de trabalho, de produção, de geração de impostos, mas é fraquíssimo do ponto de vista político. E, como o senhor mesmo disse, um senador a mais talvez não resolva. O que de fato a gente pode trazer para São Paulo? Além da pauta legislativa, alteração, mas representando o estado de São Paulo está carente de alguém que defenda seus interesses, de alguém que, primeiro, São Paulo representa hoje, na arrecadação tributária federativa, mais de 35% talvez dos impostos. Acho que a revisão do Pacto Federativo é a primeira coisa. E não é preconceito com outros estados, mas São Paulo é a locomotiva do país, é o maior pagador de impostos e o retorno é muito baixo, perto do que São Paulo poderia receber. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, nessa distribuição de 35,8% do que São Paulo contribui desses impostos, o retorno é cerca de 17,6%, 17,8%. Retorno de investimentos do governo federal. Tem outros estudos que falam de cada R$100 pago de imposto, somente 9 voltam para o estado de São Paulo. Esse eu confesso que mas o que me parece mais adequado, com os dados da Secretaria de Fazenda, é que São Paulo corresponde a 35,7%, 35,8%, e o retorno de repasses do governo federal acaba sendo de cerca de 17% ou 18%. Por questões políticas. E por que questões políticas? Porque vai para outros estados que têm uma representatividade mais forte. E aí eu pergunto, em todos os eventos que a gente vai, a população, o brasileiro médio, ele não sabe responder quem são os 3 senadores de São Paulo. Por vários motivos. Normalmente, o senador, em outros estados, é aquela figura que tem uma trajetória política, que já foi deputado, que já teve uma ascensão, muitos que já foram até governadores, que conhecem de perto os interesses e as necessidades de cada estado, e tem um respeito dentro do Congresso Nacional muito maior. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso atualmente em São Paulo, e não é uma crítica aos 3 senadores que estão lá. Essa conexão com o governador Tarcísio de Freitas, acho que vai ser fundamental nesse sentido. O peso político de ter alguém que conhece São Paulo vai fazer a diferença. E a renovação política pela qual a gente está trabalhando
também vai fazer total diferença. Mas isso vai fazer muito mais sentido se a gente conseguir a reeleição do governador Tarcísio de Freitas e, de fato, eleger os 2 senadores da direita pelo Estado de São Paulo. Os 3 senadores são Giordano, Mara Gabrilli e Marcos Pontes, sendo que Giordano e Mara Gabrilli encerram o mandato agora, em fevereiro de 2027, e o Marcos Pontes tem um mandato que ainda dura alguns anos, é por isso que abrem 2 vagas para essa concorrência. Chico Graziano. Eu não posso deixar de perguntar alguma coisa sobre agricultura para o nosso candidato, né? Como bom caipira, eu sei que ele é nascido em Sorocaba. Não chega a ser um caipira como eu, mas, de qualquer forma, não é paulistano, assim. Então, Sorocaba qual que já que é foi a Manchester Paulista. qual que é a sua posição? Como é que você vê, o senhor vê o agro paulista como senador? O que é que o senhor podia fazer, atuar? Quais são as suas impressões, as suas propostas, se é que nesse momento as tem, para o agronegócio paulista, especialmente a questão também do roubo de propriedades rurais que nós temos muito no estado de São Paulo. Ou seja, existe uma patrulha rural no estado de São Paulo, que há muitos anos é operada com recursos, com dinheiro do próprio setor rural, né, para fazer um trabalho que afeta também, especialmente nas regiões metropolitanas, né? Ninguém pode ter uma bomba de irrigação que bobear, no dia seguinte já desapareceu. Rouba o trator, rouba o burro dele. Então, há um problema de segurança. Mas, além do problema de segurança, qual que é a sua visão sobre o agronegócio paulista? Primeiro, o agro do estado de São Paulo é um orgulho para nós, para o Brasil, mas especialmente para o paulista. Como o Chico mencionou, eu sou mesmo caipira de Sorocaba. E tenho uma ligação forte com o agro e passei a ter por causa da Secretaria de Segurança Pública. Então, os 2 pontos. A questão da segurança. Nós tínhamos cerca de 810 invasões de terra por ano no estado de São Paulo. Nós assumimos a gestão em janeiro de 23. Em fevereiro de 23, promoveram movimentos, pseudo-movimentos sociais, promoveram um chamado Carnaval Vermelho, em especial lá na região do Pontal do Paranapanema, com 19 invasões de terra. Não só a MST, mas o FNL, dissidente do MST, né, foi criado por dissidentes do MST, ocuparam 19 propriedades, e ali houve uma preocupação da nossa parte de que isso não acontecesse mais, esse Carnaval Vermelho. E a partir dali nós passamos a realizar 2 coisas. Primeiro, uma investigação sobre essas 19 ocupações e outras fazendas que estavam invadidas, e uma delas nós conseguimos comprovar a extorsão que havia desses membros da FNL, um deles um velho conhecido aí do agro brasileiro, que é o senhor José Rainha, e foi preso, inclusive, por essa investigação lá da região do Pontal do Paranapanema. Mas foi solto. Pelo STJ, comprovando aquilo que eu falei, que o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo é sério, é linha dura, manteve a prisão dele, mas o advogado conseguiu soltá-lo, mesmo no processo, ele tendo extorquido a proprietária, pedindo R$2.200.000 para que pudesse sair da propriedade que ele havia invadido. Esse era o método, o modus operandi deles. Ou eles invadiam uma propriedade e cobravam para sair, ou eles cobravam para não invadir. Com base nisso e essa investigação que foi feita, um trabalho brilhante lá do DEINTER 8, diretor do Departamento de Polícia Judiciária, Polícia Civil da região de Presidente Prudente, nós conseguimos comprovar no inquérito, no processo, e prender esses indivíduos e desmobilizar, orientando e assessorando juridicamente os proprietários rurais para que houvesse a reintegração de posse. Posterior a isso, mas também concomitante, realizamos uma diretriz e uma resolução na Secretaria de Segurança Pública chamada Diretriz de Desforço Imediato, autorizando as forças policiais, que é o que a lei nos dá essa possibilidade, esse amparo legal, qualquer propriedade invadida e o Estado, representado ali pelas forças de segurança, quando tomarem ciência disso, vão poder desmobilizar por um período de até 24 horas. E ali a gente começou um trabalho. Invadiu, ordem de retirada. Invadiu, ordem de retirada. Basicamente, deixou a polícia trabalhar para retirar invasores de propriedade. Com isso, nós saímos de 810 invasões de terra por ano para 0 invasões de terra. 0. Nós zeramos as invasões de terra e no ano seguinte, 2024 e 2025, não teve nenhum Carnaval Vermelho. O Carnaval foi só verde e amarelo. Então, esse primeiro ponto, daí vem a minha relação com o agro. O respeito, enfim. E a partir dali eu comecei a ter uma relação especial quando o secretário Guilherme Piai assumiu a Secretaria de Agricultura, de mais proximidade, de entender um pouco mais das necessidades do agro. Faço parte lá da FPA
desde que eu entrei, mas a frente parlamentar, a gente acaba sendo orientado por algumas lideranças e não toma tanto conhecimento. Mas o que eu vejo das reclamações do setor? Primeiro, crédito muito caro. Taxa de juros extremamente alta, quase que inviabilizando o produtor rural de tomar risco em qualquer negócio, senão a safra vai dar prejuízo, não vai dar lucro para ele. Segunda questão, que era a questão da falta de segurança jurídica por conta das invasões, a gente conseguiu acabar. E um terceiro ponto, o Plano Safra, que na verdade foi anunciado, mas não saiu. Até agora não houve sequer uma liberação do Plano Safra, sem esse investimento do governo federal. Também fica impossível de que o agro cresça, enfim. E nesse contexto, acho que no Senado Federal, sem dúvida alguma, a pressão para que o governo federal baixe o crédito, mas isso não depende só de pressão política, a gente precisa que as contas, em especial a disciplina fiscal do governo, enfim, a gastança seja controlada, o que o Tarcísio fez aqui em São Paulo, inclusive, né? A disciplina e o limite de teto de gasto, enfim, e várias outras questões econômicas também atuem nesse atual governo. Eu não vejo janela de oportunidade, até porque a questão política principal é que o PT e a esquerda eles são declaradamente inimigos do agro, porque sabe que o agro apoia a direita, em especial o bolsonarismo. Então, no Senado Federal, o nosso papel será de defesa incondicional do agronegócio, de buscar crédito barato para que o produtor rural possa investir, em especial no Plano Safra. Só voltar um pouquinho à pauta da segurança pública, que tem um ponto específico que sempre retorna ao debate, até porque o governador Tarcísio de Freitas mudou de posição a respeito, que é body cam, que são as câmeras nos uniformes policiais. O ex-governador agora de Goiás, Ronaldo Caiado, ele tem uma posição diferente, ele é contrário a essas câmeras. Na sua experiência, qual é o balanço que o senhor faz? Afinal, isso é positivo, é negativo? E por que existe tanta tensão? Eu concordo 100% com o governador Tarcísio de Freitas, até porque nós participamos de todo esse processo juntos. Na campanha em 2022, eu também me posicionei contra a câmera corporal, porque a maneira como ela foi incorporada, e eu acho que ela já era válida, mas eu tinha uma outra visão, uma visão de legislativo, uma visão de um policial operacional, e não estou falando bom policial no sentido de ser bom no que faz, de policial honesto. A minha visão sempre foi de um policial honesto. Mas nós temos casos em que há exageros, são, graças a Deus, São Paulo, as polícias são referência para o Brasil todo. A polícia militar é muito boa, mas acontece, onde tem ser humano vai ter falhas. Eu tinha uma visão de policial que aquela câmera corporal acabou inibindo a atuação. Tinha uma visão de legislador, que ia mais ou menos nessa linha, e mudei completamente a minha visão, mudei a minha opinião, porque fui secretário de Segurança Pública. Mas eu vi uma janela de oportunidade da gente melhorar as funcionalidades da câmera corporal. Aquela câmera ela tinha uma única função, de fiscalização e controle das forças policiais, que é válida. E digo mais, que é necessária até para qualquer servidor público. Mas para além daquela fiscalização e controle, o que nós fizemos? Quando venceu aquela licitação de uma empresa americana chamada Axon, nós abrimos um novo edital de licitações buscando, além da fiscalização e controle, novas funcionalidades. E aí vieram as novas funcionalidades. Primeira, de proteção do policial, com georreferenciamento. Nós temos policiais rodoviários ou policiais ambientais que às vezes fazem uma área gigantesca e muitas vezes adentram em duplas em locais distantes. Ou seja, para a gente encontrar um policial, acaba sendo uma ferramenta de proteção, georreferenciamento. Segundo ponto, para o policial que está na área urbana. Comunicação bidirecional. Aquela câmera corporal também é uma espécie de um walk-talk, onde a central de operações abre a comunicação e o policial consegue, numa área de confronto, por exemplo, numa viela, ele consegue se comunicar com o Copom, pedir apoio, sem ter que colocar a mão no rádio. Ela abre uma comunicação como se fosse um telefone celular com o alto-falante ligado. Isso é possível fazer à distância. O supervisor da central de operações, ele abre essa comunicação. Um terceiro ponto, a câmera corporal, que antes só funcionava para fiscalização e controle, tem tecnologia embarcada capaz de fazer leitura de placa de veículo para capturar a placa de veículo roubado e furtado, integrado ao programa Muralha Paulista, que foi
a política pública que nós criamos de conexão de câmeras de monitoramento. Hoje são 125 mil câmeras de monitoramento em todo o estado, inclusive o programa Smart Sampa da capital. Leitura de placa de veículo roubado e furtado, e já tem capacidade para fazer reconhecimento facial. Então, Já tá quase um Robocop aí, né? quase isso, lembro do Robocop mesmo. Mas imagine vocês numa grande concentração, eventos de grandes multidões, como Carnaval de Rua, como vários outros, Sim. o policial, ou até uma própria operação, uma abordagem que o policial faz a leitura do reconhecimento facial e vem o aviso. E o aviso chega para o celular dele, no aplicativo, no Muralha Connect ou no tablet da viatura. Então, aquela ferramenta que eu tinha uma visão deturpada e errada, que era, não, isso só vai prejudicar o bom policial, vai inibir, principalmente com as novas funcionalidades que nós conectamos, criou-se uma ferramenta, sim, de fiscalização, controle, que é necessária, mas novas funcionalidades de proteção do policial e de aumento de probabilidade de prisão de criminosos. Então, eu mudei completamente de visão. Só um detalhezinho, assim, antes de passar para o Diogo, unindo duas pautas aqui. Quando o senhor falou em acabar com a audiência de custódia, que é algo que, como o senhor mesmo admite, dificilmente vai passar. Por mais críticas que o senhor tem, ou eventualmente a gente tenha a determinadas decisões complacentes, lenientes, interpretações, vamos dizer assim, garantistas naquele conceito elástico do garantismo, é um momento de juízo sobre a legalidade da prisão. Sim. Se isso acaba, eventualmente a pulga que fica atrás da minha orelha é se abre uma margem para eventuais abusos, para eventuais exageros, etc. Por outro lado, se tem a câmera corporal, não se contrabalança isso de alguma maneira? Quer dizer, talvez seja necessário encontrar um certo equilíbrio? É o que foi feito. A câmera corporal, com essas novas funcionalidades, eu acho que esse equilíbrio foi encontrado. Por isso que a licitação que foi realizada pela Polícia Militar na nossa gestão, primeiro que a gestão anterior teve uma única empresa que participou da licitação, porque atendia lá os requisitos. Na nossa licitação, salvo engano, foram 14 empresas que participaram. E das 14, a que venceu, ela conseguiu incorporar todas essas funcionalidades. E tem mais, tá? Quando se fala em fiscalização, quando uma ocorrência, determinada ocorrência, as ocorrências que são despachadas 190, a pessoa liga o 190, é feito o cadastro, que passa para o despacho. Esse despacho é aquele que vai enviar determinada viatura para atender aquela ocorrência. Para alguns tipos, e cada ocorrência tem um código, para alguns tipos de ocorrência, por exemplo, Bravo 04, que é B-04, é roubo em andamento. Para esse tipo de ocorrência, a câmera do policial já começa a filmar 90 segundos antes, inclusive. Então, quando vai para uma ocorrência de roubo a banco, uma ocorrência de indivíduo armado, uma ocorrência de sequestro, são ocorrências de gravidade, consideradas de gravidade, a câmera já abre e começa a filmar, retroagindo 90 segundos. E quando essa câmera está filmando, ela filma ininterruptamente. Só que essa filmagem é com maior qualidade. Essa é a grande questão que estão tendo dificuldade em falar. O Haddad está falando, não, vai filmar ininterruptamente. Já filma, ele não sabe o que está falando. Se aumenta a qualidade no momento da prisão, da ação policial propriamente dita, mas de não uma necessariamente ação prisão. mais, que tenha mais risco. Sim, que tem mais risco. Uma ocorrência de maior gravidade. Uma outra questão, quando a minha câmera está com essa conexão e com essa filmagem com maior qualidade ligada, qualquer policial que chegar perto num raio de 20, 30 metros, a câmera deles também começa a filmar com maior qualidade. Isso foi um cuidado que a gente colocou, que a empresa conseguiu atender. Enfim, esse equilíbrio ele já foi objeto de busca nossa, a gente conseguiu atingir esse equilíbrio. Para evitar realmente desvios de conduta, abusos e Sim, outras para ter a coisas. filmagem daquele momento. Exatamente, com qualidade. A filmagem, inclusive, permitindo que retroagisse esses 90 E essa segundos. filmagem é utilizada na audiência de custódia? Pode ser utilizada, se o magistrado solicitar. Requerer. Diogo, caminhando para o fim. Requerer, na verdade. A gente vê que a Polícia Militar dá mais votos. Ela é mais vistosa, está mais na rua, tem os carros melhores, as fardas, etc. Mas se tem uma coisa que me deprime, é passar na frente de uma delegacia ou, pior ainda, ter que entrar lá. Porque a gente vê carros velhos, muitas delegacias fechadas em fim de semana por falta de gente, sempre, invariavelmente, delegados, com raríssimas exceções, se queixando de falta de estrutura, de material, de computadores, de gente, de investigadores. E aí a gente vê como resultado, de cada 3 assassinatos no estado de São Paulo, que tem médias melhores que o país, de cada 3 assassinatos,
apenas 2 a polícia consegue saber quem é o bandido. O outro ela nem sabe quem é. E de cada 10 assaltos ou roubos, mesmo que violentos, 8 a polícia não consegue identificar quem é o autor. Por que demoram tanto para investir e estruturar as polícias e deixam elas tão aquém do que deveriam poder fazer? Excelente pergunta, Diogo, porque nós conseguimos, primeiro, o retrato de quando nós assumimos a gestão. Defasagem de efetivo de 33% na Polícia Civil. Defasagem de efetivo. Imagine você chegar para trabalhar numa empresa e tá faltando 1/3 do seu funcionário, que digo, talvez ainda não seja o número adequado se estivesse com 100% do efetivo. Sabendo disso e com base nisso, nós realizamos os 2 maiores concursos da história da Polícia Civil. Tomou posse 4.017 policiais civis, dos quais mais de 250 delegados, e o outro de 3.500 policiais civis. Nós aumentamos o efetivo da Polícia Civil em mais de 7.500 policiais nos últimos 3 anos. Então foi o maior aumento de efetivo da história, sabendo dessas dificuldades. E com relação aos investimentos, nós ou reformamos ou construímos mais de 102 unidades da Polícia Civil. Agora, nós recebemos uma herança de 24 ou talvez 30 anos de delegacias sucateadas, de falta de investimento inclusive em tecnologia de investigação da Polícia Civil, e como você mencionou, o índice de resolução de homicídios de São Paulo é o melhor do Brasil, DHPP nosso aqui, se não for o melhor, é um dos melhores. O de roubo aí é um outro problema, porque não dá tempo com esse indivíduo que foi preso e que não fica preso, ele comete 35 mesmo vezes sendo o mesmo melhor, comparado com o mundo, ainda é muito, muito baixo. Não? Mas aí tem que comparar a legislação do mundo, não só. Ali, em nenhum lugar do mundo, por exemplo, o indivíduo é preso 35 vezes, como a gente prendeu o indivíduo pela 35ª vez por roubo de celular. E aí o cidadão tem o celular roubado, a culpa é da polícia, a polícia não faz nada. Mas sabendo disso, de tudo isso, eu quero mostrar o que a gestão Tarcísio fez quando se fala em Polícia Civil. Os 2 maiores concursos da história, aumentando 7.500 policiais civis, muito investimento em tecnologia, e aqui eu poderia falar de 2 programas específicos. Primeiro é o programa Recupera SP, que nós criamos, regulamentamos uma lei federal de 1998, a Lei de Lavagem de Dinheiro, regulamentamos por decreto do governador, permitindo que o dinheiro proveniente da lavagem de dinheiro do crime organizado seja aproveitado pela Secretaria de Segurança Pública para investimento. E tem uma equipe de delegados de polícia, comandada lá pelo Dr. Lawrence, um brilhante delegado de polícia, que só faz isso. Todo o inquérito de lavagem de dinheiro ficava espalhado de São José dos Campos a Presidente Prudente. A gente investiu no DIPOL, que é o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, com muita tecnologia também, inclusive com os delegados fazendo curso nos Estados Unidos. Contratamos softwares de inteligência para centralizar as informações, não os inquéritos. Inquérito de lavagem de dinheiro. O DIPOL tem que saber, é um guarda-chuva gigante sabendo o que está acontecendo. Transitou em julgado aí ou acordo de não persecução penal com o Ministério Público, esse recurso da lavagem de dinheiro está sendo reaproveitado. Em 6 meses de regulamentação do programa Recupera SP, nós tínhamos 90 milhões de reais no caixa da Secretaria para reinvestimento na própria Secretaria de Segurança Pública. A estimativa nossa, que acaba sendo bom e ruim, né? Ruim porque mostra que o crime organizado está lavando muito dinheiro na economia lícita. A estimativa é que nós vamos conseguir R$1 bilhão que serão retirados por ano do crime organizado para ser reinvestido nas forças policiais. Uma outra questão que eu acho que é salutar a gente falar em termos de tecnologia e investigação da Polícia Civil foi a criação do NOAD. E vocês têm que conhecer esse trabalho, de verdade. É o Núcleo de Observação e Análise Digital. Todo mundo lembra dos casos dos ataques nas escolas, do Butantã e a escola de Sapopemba. Adolescentes ou criminosos, eu prefiro classificar assim, que entraram e executaram ali uma professora e, no caso lá, um outro aluno. A gente identificou, até em parceria com órgãos de inteligência americanos, inclusive, que a gente recebe muita informação deles, que a ponta do iceberg era o ataque na escola. Mas isso começava com o chamado cyberbullying. E aonde começava? Em algumas ferramentas, algumas redes sociais ou plataformas que foram criadas para gamers, para jogos online de adolescentes, crianças e adolescentes. Historicamente, o poder público dava aquela resposta, não, os pais têm que cuidar, têm que fazer. Aquela resposta, aquele jargão de quem não quer resolver o problema. Nós criamos um núcleo de observação digital, um núcleo de inteligência da Polícia Civil,
em que a delegada, a doutora Elisa Andréa, criou uma equipe e passou a fazer um serviço de inteligência nessas que eles chamam de panelas, grupos que jogam online. O que os criminosos faziam? Eles entravam ali no Discord, ficavam esperando para jogar, puxavam para outra rede social, Instagram ou WhatsApp, cooptavam majoritariamente uma menina, criavam um vínculo de confiança até a primeira foto de conteúdo íntimo dessa menina enviar. Depois que ela envia, era o inferno na vida dessa criança ou desse adolescente. Passava a realizar tortura psicológica e aí expunha ela ao vivo para 700 pessoas, 800, gravava esse conteúdo para venda na Deep Web, na Dark Web. Que conteúdo? Automutilação. Se a pessoa tinha um animal de estimação pesadíssimo, mas cortava a cabeça de cachorro, de gato, quebrava a pata, matava o animal de estimação. Tem uma menina de 12 anos com a faca no órgão genital, muito sangue, coisas horríveis aconteciam. Com qual objetivo? Vender esse conteúdo para pornografia infantil, pedofilia. E nós passamos a monitorar ali 720 alvos, foram 8 fases de operações. A época que eu estava na secretaria, hoje deve ter tido muito mais. Mas um caso que teve muito destaque foi o daquele influenciador Felca, que nós prendemos o criminoso que estava ameaçando tanto ele quanto a psicóloga, que havia denunciado esse grupo de criminosos, foi preso lá no estado do Pernambuco. Então, é um outro exemplo de utilização de tecnologia, de criação da nossa gestão, para fazer frente a problemas públicos graves que não tinham sido enfrentados. Agora, de fato, reconheço que tem muito que se fazer ainda, não só nas delegacias, mas nos quartéis de bombeiro, nos quartéis da Polícia Militar, porque, de fato, o ponto que nós assumimos a secretaria, havia um descaso muito grande com a pasta da Secretaria de Segurança Pública, mas tenho certeza que o governador Tarcísio de Freitas, nos próximos 4 anos, vai melhorar ainda mais. A gente tem os últimos 3 minutinhos aqui com o Derrit, depois de um intervalinho de 30 segundos de comercial. Vou fazer uma última pergunta, ele faz as suas considerações finais, então pode rodar o comercial, a gente volta já. Faz 8 por litro, no máximo. Isso aí não chega nem na padaria. Eles te vendem isso aí e vão embora. É fabricado no Brasil? Peraí, etanol, gasolina e elétrica. 43 quilômetros por litro? Esses caras não estão de brincadeira não, hein? Tá bom. Quem é que compra um carro desse? Novo BYD Song Pro Super Híbrido Flex Fuel. O SUV mais amado pelos haters da BYD. Muito bem, de volta aqui com o Guilherme Derrit, candidato do PP a uma das 2 vagas no Senado Federal pelo estado de São Paulo. Esse é o programa Cheque Mate, de segunda a sexta-feira, das 3 às 4h30 da tarde, aqui no canal do YouTube Matias TV. Tem uma última pergunta aqui, porque é um tema que gera curiosidade de todos, que é a questão das bets, Derrit. Inclusive, teve aí, não sei se é a mesma alegação, fique à vontade para comentar que o senhor deu no início em relação à lei antifacção, porque caiu também um item ali que, se eu me recordo bem, era a taxação de bets para que o dinheiro fosse investido no combate ao crime organizado. Só explicar por quê, mas eu queria saber o seu posicionamento a respeito de bets, porque nessa corrida eleitoral tem muito candidato se posicionando assim como quem vai acabar as bets no Brasil, e a gente vê que elas já estão com tentáculos gigantes, inclusive no esporte, no próprio mercado da comunicação, etc. E influências. O senhor citou alguma questão aí envolvendo a aposta, mas o senhor teve alguma experiência como secretário de segurança que envolveu bets? Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Sou contra, completamente contra as bets, por vários motivos, mas especificamente porque o que a bet trouxe, 2 problemas gravíssimos. Primeiro, um vício para aqueles que realizam as apostas. E segundo, uma nova modalidade de lavagem de dinheiro do crime organizado com as bets ilegais. São bets que eles, enquanto eu não sei se vocês sabem, mas está acontecendo um jogo de futebol, por exemplo, e tem lá uma bet que é legalizada, que já é horrível, já é ruim, que causa um mal para a sociedade. Cria um vício no apostador que está extraindo recursos da economia lícita, que poderia gerar desenvolvimento econômico, está indo para um único lugar, inclusive para fora do Brasil. Já é ruim por si só. Mas naquele site de apostas, ele cria um site só para aquele dia, para algumas apostas, que daí só suga todo o dinheiro, porque é um site ilegal, é uma bet ilegal, e o crime organizado está lavando dinheiro com isso também. Então, sou completamente contra qualquer tipo de bets, as legalizadas, as ilegais principalmente, até porque, como eu mencionei, está sendo usado para lavagem de dinheiro do crime organizado. Com relação ao PL antifacção,
eu achei que foi uma grande colaboração que o Senado Federal deu no PL antifacção. Trouxe a taxação de 15% de todas as apostas. Isso renderia uma nova fonte de receita para o Fundo Nacional de Segurança Pública, exclusivamente para o combate ao crime organizado e fortalecimento das forças policiais no Brasil. Só que, lamentavelmente, isso foi preservado na íntegra no meu texto, mas foi retirado pela Câmara dos Deputados naquelas votações que a gente sabe como é que funciona, no famoso atropelo, sem deliberação, sem votação nominal, que era o meu desejo, para ver quem é que realmente defende Bet, quem é que é contra, aí ali ficaria muito claro para nós. Não foi esse que foi um destaque do próprio PP? Não teve um item que foi destaque do PP que separaram para votar como um projeto de lei autônomo, que me parece que não saiu até hoje. Foi destaque de algum partido ou de alguém, mas eu não me recordo quem foi. Foi aquela votação atropelada que... Tratorada. Aquela famosa tratorada. Agora, é importante a gente ressaltar que, independente das bets ou não, a gente precisa criar uma nova fonte de financiamento para a segurança pública no Brasil. E essa fonte tem que ser do governo federal. Tem que ser. Para vocês terem uma ideia, e aí eu acho que as evidências elas nos obrigam a ter argumentos de qualidade. Quando se fala em saúde, educação e segurança pública, na saúde e na educação, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, os entes federativos colaboram quase que de forma similar ou talvez igualitária com a União, os estados e os municípios. Na saúde, na educação, cada um contribui um pouco. Quando chega na segurança pública, eu vou usar os números aqui do estado de São Paulo. Tinha um orçamento aí de 20 e poucos 22, 23 bilhões de reais por ano, envolvendo tudo. Mas tem folha de pagamento. Tá bom, mas tem custeio e tem investimento. Então, vamos falar só de investimento. O estado de São Paulo chegou a ter 1,3 bilhões de investimento na pasta da Secretaria de Segurança Pública. Fonte do Tesouro, governo do estado, que é a receita estadual. Sabe qual é o repasse anual para São Paulo do governo federal? 50 milhões de reais. O governo federal não investe absolutamente nada em segurança pública nos estados. Então... Só para o pessoal entender, é uma verba muito pequena para é um repasse combate muito pequeno, é irrisória, mas porque a cobrança recai 100% para os governadores, talvez também o saldo político, eventualmente o saldo político positivo também recaia, não há repasse e não há uma forma razoável, no mínimo, para se fazer. Então, tem que haver uma nova fonte de financiamento para a segurança pública. Nós buscamos com o programa Recupera SP, foi uma nova fonte que aos poucos vai ser incorporada, mas o governo federal precisa assumir essa responsabilidade de ter uma nova fonte de receita para o custeio e para o investimento da segurança pública no Brasil. Derrite, já agradecendo a sua presença, a gente dá um minutinho final para o senhor falar com a audiência a respeito da sua candidatura. Bom, primeiro uma alegria ter participado aqui dessa sabatina, no Checkmate, parabenizar todos vocês pela qualidade das perguntas que foram feitas e dizer para a população que nos assiste que temos uma grande oportunidade esse ano, primeiro de reconduzir o governador Tarcísio de Freitas a continuar esse trabalho que ele vem fazendo pelo nosso estado de São Paulo, brilhante trabalho em todas as áreas, mas especificamente na segurança pública. Tenho muito orgulho de ter participado da gestão como secretário de Segurança Pública, enfrentando o crime organizado, realizando as maiores operações de combate ao crime organizado da história do Estado e dando fim a problemas públicos graves que pareciam impossíveis, a exemplo do fim da Cracolândia. E me colocar à disposição como senador da República, pleiteando essa vaga para representar o Estado de São Paulo, para representar você e sua família, para fazer o que precisa ser feito nas alterações legislativas. Acabar com a impunidade dos criminosos no Brasil. É o único jeito da gente andar em paz pelas ruas e fazer com que o cidadão possa andar pelas ruas sem medo. Conto com vocês. Obrigado, Derrite, capitão e ex-secretário. O cargo passa, mas a patente fica. É isso. Guilherme Derrite, candidato do PP a uma das duas vagas no Senado Federal pelo Estado de São Paulo, participou hoje do Checkmate. Para quem chegou agora, esse programa é de segunda a sexta-feira, das 3 às 4h30 da tarde. Eu faço o Felipe Moura Brasil com Chico Graziano e Diogo da Luz. Muito obrigado pela audiência qualificada, pela participação no chat e até amanhã.